E aí, qual é o teu papo, hein? Rapaziada, vamos aqui para nossa segunda videoaula, né? A respeito do treinamento de Firewall, né? E eu vou estar falando nessa videoaula a segunda parte, né? Nessa segunda parte a gente vai ver protocolos, datagramas e flags de conexão. Então assim, dando continuidade à parte 1, onde a gente estudou toda a parte de arquitetura de modelo de rede, entendendo o modelo OSI, modelo TCP/IP, começando a ver a parte de pacotes de rede. E nessa videoaula aqui, a parte 2, eu vou aprofundar um pouco esse estudo para depois chegarmos na estruturação de redes e aí sim entrarmos em produção ao Firewall do Linux, tá? Então assim, os requisitos para essa videoaula é saber instalar o Linux, né, o mínimo, né, cara, pra gente fazer nosso piloto de teste, sacar fundamentos de uma rede de computadores, de você ligar uma máquina na outra em rede e tal, a fim de você compartilhar recursos de rede, impressora, arquivos, para você disponibilizar a internet para os seus computadores, tudo isso pensando em segurança, tá? Por isso que o objetivo desse mini curso aqui, desse treinamento, é realmente aprofundar no Firewall do Linux, tá? E o conceito de conexão, portas, protocolos, TCP, IP, enfim, a topologia que a gente vai utilizar nesse mini curso aqui sobre Firewall do Linux será essa aqui. Eu tenho a máquina Kali Linux aqui como servidora, eu tenho uma outra máquina cliente, beleza? Essas máquinas estão em host only, tá? Então, se você der uma olhada aqui no ETH1, você vai ver que essa máquina é o 102 e outra 101. Em alguns exemplos, eu vou alterar essa estrutura para a gente sacar o que é encaminhamento de pacotes, entre outros assuntos que a gente vai ver mais na frente. Mas essas aulas iniciais a gente vai trabalhar nesse tipo de estrutura aqui, beleza? Então, logo de cara, vamos entender um pouquinho a parte de pacotes, tá? Eu separei algumas imagens aqui. Deixa eu ver se eu consigo reaver essas imagens aqui pra gente sacar. Bom, eu não tenho que desenhar e escrever nada, acho que fica melhor assim, né? Dá pra ver aqui, beleza? Dá, né? Muito bem. Se liga nessa imagem aqui, cara. Isso aqui é o modelo OSI que a gente viu na aula anterior, tá? Das 7 camadas do modelo OSI. E para nós começarmos a entender como que é a montagem desse pacote, então cada seçãozinha dessa aqui do modelo OSI, por exemplo, no caso aqui a parte de rede, e distribuir ela aqui em outros diagramas. Então expandir para a gente sacar como é que funciona internamente em cada pacote, tá? Então olha só, quando o pacote ele é desmontado aqui na camada de rede, o que a gente tem de informação? A gente tem um cabeçalho, a gente tem uma informação sobre o comprimento do pacote, a fragmentação, tá? O tempo de vida desse pacote. E aqui nós temos a informação se é um protocolo TCP ou UDP, tá? A gente vai estar aprofundando isso aí mais adiante, tá? Uma parte de checagem de erros, que isso aqui também é importante, e também o endereço fonte e o endereço destino, ou seja, qual foi o endereço que fez a solicitação, qual foi o endereço que fez o destino da comunicação e no final, quais são os dados propriamente ditos. Então eu vou transferir um arquivo. A parte dos dados dos arquivos vão estar aqui, acima dela, todos esses itens do controle do pacote, para ter certeza que realmente esse pacote vai chegar do outro lado, entendeu? Vai ter a garantia de entrega, se o pacote está quebrado. Então tudo isso existe a necessidade desse controle aqui, tá? Então aqui a gente já pode iniciar um pouquinho os comentários sobre TCP e UDP. Então, TCP, cara, eu tenho garantia de entrega. Não esquece disso, brother. Então, eu vou observar aqui nessa parte aqui no item 5, no meu pacote IP, né? Eu vou ter mais informações. No UDP eu vou ter menos. Porque o UDP, ele vai somente enviar o pacote e não vai aguardar um retorno se o pacote chegou e tal. Então, assim, é por isso que existem essas aplicações diferenciadas entre um pacote a outro. Tá? E para a gente começar a observar um pouco eles, vamos só rever um pouquinho o esboço da última aula. Acho que eu deixei melhor aqui, tá? Então eu tenho aqui o modelo OSI e analogia ao modelo TCP/IP. E eu tenho aqui a grande massa do modelo TCP/IP, como está aqui os 4 grandes blocos. E aqui a distribuição deles efetivamente dentro do modelo OSI, tá? Então eu tenho aqui camada física, enlace, IP. E aqui eu tenho o protocolo HTTP, FTP também, que faz parte do conjunto de protocolos TCP/IP, tá? E no caso, aqui um exemplo de aplicação de protocolo UDP, que é o DNS e o SNMP,
tá? Ok? Então, vamos começar a sacar um pouco o que é esse pacote TCP. Então eu vi ali a montagem do pacote IP, seguindo isso aqui, ó. E dentro do pacote IP, cara, eu tenho um pacote TCP, tá? Então, o que tem dentro desse pacote, Jota? Me explica. Aqui eu vou ter, então, uma porta de origem, uma porta de destino. Você vai observar que aqui já dentro do pacote TCP IP, né, eu não tenho de quem que é do endereço origem, endereço destino, mas eu tenho uma porta de conexão, tá? Lembra no último papo que eu tentei acessar uma página HTTP do meu servidor web? Eu acessava a porta 80? Então, dentro do pacote, eu tinha informação de porta de origem e porta de destino. Lembra? Ou seja, qual a porta que eu aguardo esse retorno? Tá? A gente vai ver isso na prática. Eu vou abrir novamente aqui meu Wireshark. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Pá! Vou pegar aqui o meu cliente. E eu vou abrir aqui o meu navegador e acessar o meu servidor web. Deixa eu ver se está startado o meu serviço aqui. Só um minuto. Startar meu serviço web aqui. Service Apache 2 Start. Tá? Enquanto ele starta. Vou puxar para cá o meu navegador, meu cliente, e eu vou acessar 92168. Opa. 56101. Não é isso? Se eu não me engano. 101. Vamos ver? Perfeito. Bom, partindo desse pressuposto, o meu navegador, ele acessou a porta 80 do servidor, cara, onde tem essa página de teste aí, essa página web. E essa página está sendo trazida para minha máquina. Então agora vamos ver isso do ponto de vista do servidor, beleza? Eu vou logar aqui com o meu servidor, vou voltar para cá, beleza? E eu vou abrir o Wireshark, beleza? Só para a gente conseguir monitorar o tráfego que entra nessa máquina, tá? Eu vou abrir o Wireshark, nosso analisador. Enquanto ele abre, vou tomar um outro gole. Muito bem, olha só, eu vou filtrar a interface TH1, beleza? Muito bem, beleza. Não tem nada aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui pro meu cliente e vou atualizar a página, tá ok? Vamos lá, tá, atualizei, muito bem, é só isso que eu preciso. Deixa eu ver aqui, beleza, ó, tá atualizando aqui, né, a página, beleza e tal. Muito bem, é isso que eu preciso. Atualizei a página, vocês percebem que do meu servidor, com o meu analisador de pacotes, meu Wireshark Network Analyzer, começou a capturar o que está rolando. O bate-papo entre essas duas máquinas, cliente e servidor. Exatamente esse ponto que eu quero que você saque, para que você entenda a Firewall. Não adianta eu começar a falar de chain, regra, sintaxe, se você não pegar isso aqui, cara. Tá? Se liga nisso aqui. Bom, feito a requisição do meu cliente ao meu servidor, deixa eu organizar aqui. Pá. Olha só o que está rolando aqui, cara. Vamos ver. Eu tenho aqui mais ou menos 22 pacotes, beleza? Uma série de pacotes. Às vezes aparece alguns broadcasts, identificação de rede e tal. O que me interessa efetivamente é a comunicação que eu fiz da minha máquina com o servidor acessando aquela página web. Liga aqui. No último bate-papo eu mostrei como é que é esse contato da máquina com o servidor via rede e como que isso funciona aqui pelos pacotes de rede. Se você não acompanhou, olha a aula passada. Então aqui eu tenho as camadas, o frame, o Ethernet 2 e tal. Vamos ver o que tem aqui no protocolo TCP. Então ele está pedindo aqui uma requisição com a porta origem 32850, tá? É a porta que eu estou esperando a informação. Se liga nisso aqui, cara, o web dessa máquina. E eu estou pedindo na porta 80, que é onde o servidor está escutando as requisições e serviços web. Bom, aí continua as informações sobre flags e tal, que eu vou ver mais adiante. Então aqui eu tenho a requisição da máquina 9268.56.102 para 56.101, que é o meu servidor, a resposta do servidor, e aqui nesse pacote aqui, efetivamente os dados da página. Então se eu vier aqui no TCP, entretanto,
se eu diminuir aqui, já começa a entrar o protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, onde eu tenho algumas informações, como por exemplo, eu estou transferindo arquivos do tipo de imagem, tipo, cadê? O modo de compactação que essa página está levando até o servidor, entre outras informações, tá? Eu tenho aqui a versão do navegador, no caso aqui mais Mozilla 5.0, de um Linux e tal, o user agent, né, que eu estou acessando para acessar o meu servidor. Agora vamos enxergar isso sob o ponto de vista do datagrama TCP, cara. Olha onde é que a gente está entrando, cara, dentro do pacote IP. Então nós observamos aqui que tem a porta origem e a porta destino. Cadê? Então eu tenho o primeiro pacote, pacote 1, pacote 2, sequência 2. Então assim, com isso o pacote ele consegue ter essa sequência, tá? Consegue garantir a entrega desses pacotes, porque eu tenho o número de sequência do pacote, tá? Então assim, na sequência do pacote 3, pacote 4, pacote 6, opa, então eu perdi um pacote, então eu faço o review do pacote 3, entendeu? E aqui começa a parte de entendimento do pacote. Então, tamanho, parte reservada dele, as flags, a gente vai sacar mais na frente, relaxa aí que eu tenho um plano e tal. Ela obviamente controla o estado de comunicação entre minha máquina e o servidor. Aqui informação sobre qual o tamanho da janela desse pacote, tá? Qual que é o tamanho efetivamente do pacote, tá? E outras opções se houver, e principalmente a parte dos dados. Então assim, o que está trafegando efetivamente dentro do pacote, tá? Então vou voltar lá no meu servidor, a gente vai ver isso dentro do pacote. Você liga aqui. Por isso que é importante você observar o seguinte: é a porta origem, porta destino, número de sequência e flags, tá? E os dados efetivamente, tá? Então isso aqui é o esboço, vou te mostrar na prática. Vou voltar lá no meu servidor, vou pegar aqui pelo primeiro pacote. Vamos aqui o primeiro pacote, vamos olhar aqui um pouco mais acima. Então só para a gente ilustrar aqui, no caso do pacote, deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui. Beleza, bom, acho que tá bom pra gente mostrar. Bom, então aqui eu tenho um pacote, no pacote IP eu tenho informação do IP de origem e IP de destino. Aqui eu tenho a versão que eu estou trafegando, então no caso a versão 4, né, IPv4, o tamanho total desse pacote, o tamanho do cabeçalho dele, entre outras informações. E aqui eu posso ter as flags IPs. As flags IPs são mais simples do que as flags do TCP, tá? Por isso que se chama TCP/IP, entendeu? Porque é o protocolo TCP dentro do pacote IP, sacou? Então o importante pra gente aqui é observar o TCP. Então esquece isso aqui, vamos lá pro TCP. Bom, isso aqui a gente já viu, porta origem e porta destino. Qual o número da sequência do pacote? 0. É o primeiro pacote que a máquina está vendo no servidor. Confirma? Confirma. Antes não tinha observado nenhum pacote, a não ser esse aí. Muito bem. Vamos lá. Jota, o que mais? Qual o tamanho do cabeçalho? Cadê? 40 bytes. Quais são as flags? No caso aqui é a flag SYN. Nós vamos sacar o que é a flag SYN, a CK, entre outras flags, a FIN, que são as flags mais importantes para a transmissão de dados. Tá? Qual o tamanho da janela, Jota? Cadê? Tamanho da janela aqui. Beleza. Qual o checksum para validar se o pacote está correto? Então aqui tem uma informação que é um cálculo feito em cima do pacote, para quando o servidor receber, ele pega o cálculo e faz uma soma do conteúdo. Então por isso ele consegue saber efetivamente se o pacote está identificado ou não, tá? Então aqui tem informação do pacote, às vezes aparece true, ou às vezes aparece false, tá? Opções, existem algumas opções para esse pacote? Vamos ver, aqui tem algumas opções. Máximo segment size, tá? 1460 bytes, aqui é basicamente padrão. TCP/SEC, NOP, Windows SQL, e aqui embaixo são os dados enviados, né? Então aqui os dados estão em binário, aqui, quer dizer, aqui está em hexa, tá? Entretanto aqui está os dados efetivamente desse pacote, mas só para estar adiantando, esse pacote aqui ele não tem muita informação. Então assim, é um pacote de start de conexão, é um pacote que está solicitando ao servidor a conexão, entendeu? Com o serviço de web dele. Então assim, a gente vai começar a observar mais informações do pacote a partir, sei lá, do terceiro ou quarto pacote, tá? Então vamos olhar aqui o segundo pacote, só para a gente poder conferir o número de sequência, pá.
está batendo. Aqui, cadê o IP? Não é importante para nós nesse momento. Sequência number aqui, ainda ele está com sequência 0. Por quê? Porque essa é a resposta do servidor para a solicitação do pacote primeiro. Então vamos olhar o próximo. Então aqui já começa a sequência 1. Então o primeiro pacote 0, respondi o 0. Manda o pacote 1, responde 1. E assim eu tenho uma comunicação. Então eu garanto que essa comunicação está realmente indo e vindo entre os dois pontos. Tá? Então eu tenho o pacote 2 aqui, vamos ver. Sequência number. E em seguida eu tenho o pacote realmente de dados, que é esse get aqui, beleza. Tá? Aqui já vem a aplicação HTTP em cima do TCP, tá? Onde vem realmente a parte da página web que vem trazida pelo navegador. Tá? Então aqui, se você observar, por exemplo, o source, minha máquina Kali. Tá? E o que eu estou mandando? As informações do navegador, cara. Se você tem várias páginas na web, se você tem páginas web, você já deve ter ouvido falar naquelas variáveis de servidor, de cliente, onde você consegue saber, por exemplo, o nome do usuário da máquina, o nome do navegador, quais as versões dos aplicativos que ele está utilizando para a internet, como plugin, como flash. Então a máquina manda essas informações para o servidor, até para o servidor saber como é que deve se comportar na hora da entrega dessa informação para esse navegador, entendeu, cara? Se for um navegador mais antigo, ele pode ter uma página específica para aparecer em outro servidor. Se é um navegador mais novo, ele tem uma outra implementação de layout, então através dessa informação que a máquina passa, ele consegue mandar a informação correta para aquele navegador. Sacou? Em seguida, então, ele vai mandar, o servidor mandar a informação para minha máquina. Então eu tenho aqui, sei lá, 3 pacotes na sequência de informação, que é realmente a página, perdão, que eu estou pedindo. Pode ser até que apareçam algumas coisas mais legíveis aqui, tá? Olha só, get icon, para vocês conhecem um pouco de HTML, vai observar que tem algumas tags HTML aqui, olha só. Tá? Aqui a informação realmente trafegada na rede, tá? Deixa eu olhar aqui a sequência, deixa eu ver aqui como está a minha sequência aqui. Sequência number já está alta. O que acontece, cara? O que eu tenho aqui? Algumas, 3 indicações desse pacote, olha só. E logo em seguida eu tenho outro pacote de sequência aqui. O que acontece? O dado aqui, ele pode ter sido retransmitido. Então ele mandou uma sequência de segmentos. A informação é muito grande, então ele foi particionando essa informação e foi enviando. Então por isso que às vezes aparece TCP segment, entendeu? E por final eu tenho uma confirmação de recebimento nessa sequência aqui, nesse número sequencial de pacotes aqui. Esse número de sequencial de pacotes aqui, às vezes aparece 1, 2, 3, 4, que é a forma mais simples de compreender. Mas a máquina, ela vai achar a sequência que ela achar mais apropriada de acordo com o tipo de pacote, cara. Tá? Então, assim, esse visualizador de pacotes, ele te mostrou dessa forma. Pode ter passado algum outro pacote aqui que ele não começou a capturar, entendeu? Mas a maior parte foi capturado sim, te garanto, tá? E aqui eu tenho, deixa eu ver o que mais, aqui eu tenho um pacote não modificado, provavelmente algum recurso daquela página que foi não modificado, né? E aqui mais alguns pacotes de informação, até que nesse pacote aqui, olha só, foi efetivamente fechada a conexão, porque aqui eu tenho um chamado pacote com a flag sim/ck, nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então por isso que a gente conseguiu ver o encaminhamento completo de todo o tráfego TCP IP usado entre o servidor e a solicitação, entendeu? Então agora nós vamos ver um pouquinho sobre o UDP, tá? Olha só, esse aqui é o UDP. Olha a diferença do TCP pro UDP. É muito menor, tá? É muito mais simples, cara. Porque assim, tem a porta origem, porta destino, ele tem um tamanho para poder indicar qual que é o tamanho que eu estou indicando para esperar esse pacote, e um checksum para ver se o pacote chegou inteiro. Você não tem que descartar esse cara, tá? E os dados. Por que essa diferença, Jota? Cara, vamos entender um pouquinho o conceito aqui. Quando eu vou acessar uma máquina, você liga nisso aqui, aí. Quando eu vou transferir arquivos, tem que ter integridade na transformação, na trafegação desses arquivos. Por isso que eu tenho que ter TCP, tem que ter garantia. Então,
quando eu tenho uma máquina, quando eu tenho um servidor de arquivos, onde eu acesso um compartilhamento, quando eu estou copiando um arquivo de um lugar para o outro, esse arquivo, cara, eu tenho que garantir que está íntegro, tá? Então, obrigatoriamente, eu tenho que usar o TCP, porque ele tem toda a checagem, toda a sequência de pacotes, ele tem que saber precisamente o que está chegando para ele. Então, se por acaso o pacote chegou danificado e eu pedi retransmissão, cara, esse pacote não me vem de volta, eu aborto a conexão, entendeu? Então, com isso, eu não recebo o arquivo. Então, às vezes, a gente tem aqueles casos que a gente está fazendo download e cai a conexão no meio. Provavelmente, houve alguma interrupção no meio entre a comunicação da sua máquina e o site da internet, cara. E para que você não tenha um arquivo corrompido, o SO cancelou aquela conexão. Para que você refaça essa transferência novamente no seu computador, sacou? Já no DP, pouco importa, cara. Ele tá nem aí, cara. Por que é utilizado? Tô assistindo, por exemplo, tá assistindo esse YouTube aqui, esse canal aqui que você vai passar pros seus amigos aqui. Então, se você perder com um pacote, ele pode fazer com que a imagem dê uma travada, uma congelada, mas ele continua assistindo. Você não me perde aqui, tá? Isso chama-se fluxo de mídia. Para que esse pacote venha mais rápido, ele tem que ser menor. Então, o DP, como eu tenho menos informação do pacote, eu consigo mandar mais dados ao mesmo tempo, ou eu consigo mandar mais pacotes pequenos de uma vez só, tá? Ou em sequências muito mais rápidas que o TCP/IP, porque eu não tenho que ter toda essa confirmação que o pacote veio, recebeu, confirma que recebeu o próximo e assim por diante, sacou? O DP já não, bate pronto, ele vai mandando e vai recebendo. Se chegar alguma coisa que não foi íntegra, você aguarda o próximo, que não vai comprometer assistir esse vídeo, por exemplo, entendeu, cara? No caso do DNS, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu vou lá e pergunto pro servidor DNS, cara, qual é o endereço do site do canal do Jota? Se o servidor não recebeu naquele momento, cara, eu pergunto de novo. Se o servidor não respondeu de novo, eu pergunto de novo, entendeu? E aí eu posso DNS alternativos configurados que eu posso ir pro próximo, ir pro próximo, ir pro próximo. Então não preciso ficar aguardando, ou por exemplo, a hora que chegar essa informação de DNS, eu confirmar que eu recebi. Porque senão eu vou desgastar muito meu servidor DNS. O servidor DNS tem que estar lá só para responder, cara. É consulta. Ele não tem que ficar guardando porra nenhuma, cara. Ele manda. Se o cliente receber, foda-se. Pergunta de novo que eu respondo de novo, cara. Não tem problema não. Ele tá ali para isso. Entendeu? Então, pra gente entender um pouquinho, principalmente sobre o pacote TCP, cara, que é o principal que a gente vai trabalhar para acessar a internet, para fazer a transferência de um arquivo, entre outras coisas, ele é um pacote mais complexo, né, para entendimento, até para saber até que ponto eu consigo controlar esse cara aí, entendeu? Na hora da conexão, no meio dessa conexão, ou no final. Já o DP não, é mais simples, né, cara? Basta a gente interromper aquele tráfego, o DP, que já não existe mais comunicação. O TCP tem algumas questões a mais, tá? Então se liga aqui. Eu tenho uma imagem aqui, cara, que mostra o seguinte. Vamos entender um pouquinho como é que é esse fluxo de estado da conexão, cara. Então, lembra que lá no Wireshark tem umas flags que assim, FIN, a RST, ACK. Essas flags, auxiliam a comunicação entre servidores e estações, entre servidores e servidores, enfim. Então assim, é sempre uma solicitação de conexão. O SYN, né, solicitação de conexão. O FIN, finalização. O RST, reset. E o ACK vem de acknowledgement, é o reconhecimento do recebimento. Então vou iniciar uma conexão. O que eu faço? Eu mando um pacote com a flag SYN para ele. Esse servidor ele recebeu esse pacote, aceitou a conexão, eu mando então um retorno para essa máquina, que é o SYN/CK. Após eu ter mandado o SYN/CK, a máquina vai mandar outro SYN/CK para o servidor, e a partir desse momento ele tem uma conexão estabelecida. Então todos os pacotes que forem trafegados entre esses dois equipamentos serão com a flag ACK de reconhecimento de recebimento, cara. Mandei e recebi e assim por diante. Fica nesse couro de pica aí até esse vai e volta até, entendeu? Interrompi essa conexão. Vamos supor que o cliente quer interromper a conexão. O que ele vai mandar para o servidor? Cara, ele vai mandar um pacote FIN, tá? Com a flag FIN, né? O pacote com a flag FIN, ele vai confirmar que recebeu esse pacote com a flag ACK e na sequência vai mandar outro pacote FIN. Então, eu encerrei a conexão de um lado,
Agora eu vou encerrar a conexão do lado do servidor, sacou? Então o servidor manda o pacote FIM para o computador e o computador manda o ACK. Vamos supor que a máquina não mande o ACK. O servidor ele vai ter um timeout, tá? Se eu mandei um FIM e essa estação não respondeu, ou seja, porque ela foi desligada ou porque ela não está mais na rede, ele vai dar o timeout e ele vai considerar que a conexão foi fechada, cara. Isso é um fato, tá? Vamos ver isso lá no servidor? Isso aqui, em algumas literaturas, a gente chama de three-way handshake. Essa novela que eu contei aqui, a gente chama de three-way handshake. Se eu vim aqui no meu Wireshark, se liga nisso aqui, cara. Eu consigo visualizar aqui, realmente, essas flags trabalhando, cara. Tá? Primeiro pacote. Mandei um sim, cara. A máquina mandou um sim pro servidor. O servidor respondeu com sim/CK. Daqui pra frente, cara, ele só vai utilizar a CK, porque é a flag de transmissão de arquivos, cara. O papo foi iniciado. Tipo assim, e aí, parceiro, beleza? Beleza. Opa, já tem uma porrada aqui. Beleza. E aí o papo começa, entendeu, cara? Eles vão conversando até que o papo se encerre. Então, esse ACK aqui é o papo rolando, entendeu? Sim, reconhecimento. Sim, ACK, reconhecimento. Alô? Oi, entendeu? Beleza. Partindo disso aí, cada pacote tem a sua flag ACK. Vou terminar a conexão. Então, o servidor mandou aqui um pacote FIM/CK para a estação, aguardando que ela aceite esse termo de concessão. A sessão respondeu com a CK e acabou. Tá? Ela mandou um FIM/CK, na verdade, ó. FIM/CK de um lado, FIM/CK de outro. Então, a partir desse momento foi desconectada essa transferência de comunicação, de porta, de outra, ou outras, e o servidor está disponível para outras requisições, tá? Então, dessa forma que o servidor consegue gerenciar as conexões, seja um servidor ou seja qualquer dispositivo que esteja em rede, cara. Aprende isso, tá? Se você não sacar isso, não tem por que continuar no curso, entendeu? Então, assim, sacou isso aqui? Ótimo, porque a próxima aula eu vou falar sobre endereçamento de rede, entendeu? Encaminhamento de rede, que é a parte importante para a gente estudar Firewall. É onde a gente vai entender roteamento, a gente vai entender como uma seção acessa outra redes, como umas redes se conversam, entre outros detalhes. Beleza? Cara, eu acho que era isso o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que você tenha curtido essa segunda videoaula do treinamento aí, tornando-se foda em IP Tables, tá? Se você curtiu, compartilha aí pros seus brothers aí, pra galera que se acha fodão em IP Tables aí, mas não sabe pisserica nenhuma. Manda ele dar uma olhada aqui e ver se ele curte aqui, tá bom? Então, um forte abraço pra ti. Valeu, fica com Deus. Até a próxima. Nossa, cervejinha aqui, cara.